Na verdade, é toda a camada descontínua de água que é presente na Terra, ou seja, é toda aquela parte líquida que a gente tem no planeta. Inclui todos os organismos vivos presentes nos meios aquáticos. Hidrosfera compreende os oceanos, rios, lagos, calotas de gelo, água no subsolo, atmosfera, o próprio corpo humano, né, que 70% é composto de água, os oceanos que compõem a maior parte da hidrosfera, que representa cerca de 97% dela. Já quando você fala de hidrografia, você está falando do quê? Quando a gente está falando de hidrografia, já é uma coisa diferenciada um pouquinho. É a ciência que pesquisa e mapeia todas as águas do planeta. Os mapas dos mares, as partes navegáveis dos rios, tudo isso serve não apenas para mostrar a profundidade das águas, mas a gente tem também a amplitude das marés, velocidade das águas, direção das correntes, a forma do litoral, até a natureza do fundo do mar para fins de navegação. Claro que esses dados oceanográficos são obtidos com esse estudo, né, a hidrografia, que tem sido úteis para pesquisas submarinas, procura de petróleo, olhem aí o pré-sal, né, e gás natural. Uma teoria que explica o surgimento da hidrosfera diz que quando a Terra apresentava temperaturas altíssimas, vulcões expeliam vários gases e vapores de água. Essa é uma teoria que surge a partir dessa formação da hidrosfera. Esses vapores favoreceram a ocorrência de chuvas, que acabaram resfriando e armazenando a temperatura do planeta. Essas chuvas provocaram o surgimento da hidrosfera. Existe uma outra hipótese que diz que o motivo para o surgimento da hidrosfera foi o bombardeio de cometas e asteroides ricos em água. São hipóteses, né? Vale ressaltar que o planeta Terra é provavelmente o único do sistema solar onde existe água na forma líquida. Se a gente olha a televisão aí, vocês acompanham bastante isso aí, vocês veem que em Marte se descobriu pelo menos resquícios, vestígios de que houve água, ou talvez no subsolo tem uma água congelada. Nada é comprovado cientificamente ainda, né? Existem estudos a partir de agora, né, que irão fazer. Esse atributo que a gente tem de água se dá devido ao efeito estufa, que faz com que certos raios de sol não sejam totalmente refletidos, o que mantém o calor. Sem o efeito estufa, a Terra teria uma temperatura muito baixa quando não teria sol, e toda a água se congelaria. Então se transformaria numa verdadeira bola de neve. Então às vezes a gente ouve na televisão, o efeito estufa é ruim, não sei o que. Não, o aquecimento global é ruim. O efeito estufa tem que haver para a gente ter vida aqui no planeta. Indiscutivelmente a água é um elemento fundamental para a vida, né? Para você ter uma ideia, 75% do nosso corpo, falado antes, né? 75% é constituído de água. Em contrapartida, a água doce, aquela que é utilizada por nós homens, é a grande minoria. Olha bem as palavras, grande minoria. Além disso, se considerarmos que grande parte dessa água está poluída, a porcentagem de água doce cai mais ainda. Juntamente com a atmosfera, a hidrosfera é responsável pela existência de vida na Terra, além de ser o agente formador de importantes combustíveis fósseis, como o petróleo. Eu sempre brinco na situação assim, somos homens, somos seres racionais. O que a gente precisa para viver? H2O, água. O que mais? O2, oxigênio. Você soma H2O mais O2 é igual a vida, correto? Bom, o que a gente mais polui? Água e oxigênio. Cara, isso é um problema. Somos inteligentes ou não, né? Quando você fala dos oceanos, o que é um oceano? Tá? O oceano é uma vasta extensão de água, que é salgada, que cobre a maior parte da Terra e envolve os continentes. Os oceanos são importantes fontes de recursos para a humanidade. Eles apresentam reservas de minerais, além do petróleo, gás natural, enxofre, potássio no interior das rochas. E existe uma diferença de oceano para mar. Mar é diferente de oceano por causa da sua dimensão e posição geográfica. Não esqueçam isso. Dimensão, tamanho e posição geográfica. São considerados partes dos oceanos, localizando-se entre limites continentais. Também são menos profundos. Variam a salinidade, densidade, temperatura, transparência das águas. São 5 os grandes oceanos que a gente tem. O Oceano Pacífico, maior, ok? É o que faz, a gente pode falar que é um oceano de comércio entre a América e a Ásia. Existe o Oceano Atlântico, né? Que é o oceano em que fazemos os grandes negócios entre a América e a Europa principalmente. Existe o Oceano Índico, que é chamado de Oceano do Petróleo. Por quê? Porque toda a rota que sai do Golfo Pérsico com o petróleo passa pelo Oceano Índico em direção aos outros continentes. E existe o Oceano Glacial Ártico, né? E o Oceano Antártico, né? Ou chamado Oceano Meridional. Que importância econômica não tem tanta, né? Mas você tem 3 oceanos de grande importância, que é o Pacífico,
o Atlântico e o Índico. Quando você fala de relevo submarino, lembre do seguinte: se você está no ponto A e caminha em direção ao ponto B, você está caminhando pela plataforma continental. Em determinado momento você vai ver que o chão, se você conseguisse caminhar, né, você veria que o chão acabou e você cairia uma boa parte. É a chamada região pelágica, né, porque você saiu do B em direção ao C, que é o chamado talude continental, o corte. Dessa região C até a D, você teria mais dificuldade de se movimentar. Por quê? É onde você está, na região pelágica, que tem o maior volume de água, portanto a maior pressão, né, está sobre você. Você encontraria no meio do oceano uma elevação, você subiria, seriam as dorsais oceânicas, que é aquela letra F ali. E quando você pulasse da dorsal em direção ao fundo, que seria o E, são as chamadas fossas abissais. Então esse é o relevo submarino, né? Você sai, por exemplo, da praia em Santa Catarina e vai em direção à África caminhando. Se tivesse possibilidade, você veria que esse sobe e desce seria constante, né? Até chegar nas fossas abissais. Depois você volta ao traçado original, né? Só que fazendo o caminho inverso, passando pela região pelágica, subindo um talude, chegando na plataforma continental e chegando até a África. Correntes marinhas. Correntes marinhas são deslocamentos de massas de água oceânicas geradas pela inércia da rotação do planeta e pelos ventos. Quando a Terra se mexe, né, então causa esse movimento. As correntes movimentam por todos os oceanos do mundo, transportando calor, e por isso apresentam influência direta na pesca, vida marinha e no clima. Não só calor, né? Existem também correntes que levam águas frias, geladas. As principais correntes marítimas da Terra são conhecidas como, por exemplo, a corrente do Golfo, a corrente do Brasil, a corrente de Humboldt, entre outras, né? Por essas massas de água estarem em deslocamento, carregam consigo energia cinética. Essa energia cinética pode ser captada por turbinas, semelhantes às turbinas eólicas ou turbinas com pás, dispostas como uma turbina de avião, que quando submersas são movimentadas pela corrente da água, que passa por suas hélices. É a chamada fonte de energia das marés, ok? As correntes que vocês têm são as correntes polares, que são 3, de águas frias, e as que têm origem nas regiões equatoriais são as chamadas águas aquecidas e correntes quentes. A corrente de Labrador, a corrente de Humboldt são as correntes, né, mais frias, as mais conhecidas. Tem a corrente da Groenlândia, a corrente também das Falklands, né, que são as chamadas Malvinas, e também a corrente de Benguela, né, que passa ali pela costa da África. O resto são correntes mais quentes. Lembre de uma coisa importante quando você fala de aquecimento global, né? Se houvesse derretimento das geleiras, o que aconteceria? Primeiro, a partir do aquecimento global você tem duas posições. Derretem as geleiras, e com isso também acaba a salinidade da água, e isso afetará totalmente a vida marinha, o que aumentará o nível do mar também. Esse aumento do nível do mar ele vai afetar também a corrente marítima. Além de que o aquecimento global, elevando a temperatura, ele afeta o clima. Afetando o clima e a temperatura, por consequência, modifica a direção das correntes marítimas. Então veja como o aquecimento global ele acaba tendo uma função muito complicada, que a gente pensa que vai aquecer o ar, vai esquentar, mas afeta as correntes marítimas. E afetando as correntes marítimas, você tem uma consequência direta sobre a vida no planeta. Lembrem também que quando você fala de correntes marítimas, existe o tão falado El Ninho, né? Numa situação normal, você tem nesse quadro aqui mostrando os ventos fortes que vão para o oeste e a corrente quente vai para o oeste também. Com isso, entra água fria por baixo na América. Esse deslocamento da água quente para a Ásia, a corrente de águas frias pode emergir, trazendo plânctons aos peixes que vivem próximo à superfície da água na costa americana. Quando você tem El Ninho, você tem ausência de vento forte. Então as nuvens são deslocadas para o leste. Então a corrente quente vai para leste. O que acontece? Nessa situação, vemos que o plâncton não consegue alcançar a superfície oceânica, onde vivem os peixes, devido à grande massa de água, que é quente, arrastada pelas correntes vindas da Ásia. Isso transforma também os ventos, né, os climas, e trazem para o Brasil, por exemplo, ou muita estiagem, ou muita seca, alguma coisa que altere bastante a situação brasileira. Lembrem também que nos conceitos que você tem em relação à hidrografia, você tem os lagos, que são depressões de solos cheias de água e que pode ou não possuir alguma ligação com o mar.
Quando alguns ficam, melhor dizendo, alguns deles ficam no interior de bacias fechadas. Outros, por sua grande extensão, e algumas com água salgada, são chamados de mares. Mares fechados, Mar de Aral, Mar Morto, né? Os lagos, por influírem sobre a umidade do ar, têm ação reguladora do clima, assim como os mares. Na vizinhança dos lagos, o clima é sempre mais ameno e temperado, tá? O que em qualquer outra região. A maioria dos lagos não tem área maior que 300 km². Quase todos eles situam-se acima do nível do mar. Quando você tem um lago que não é fechado e tem uma saída para o oceano, você chama de laguna. Rios. Amigos, rios são cursos naturais de água, que se deslocam de níveis mais altos, onde a gente chama de nascentes, até o nível mais baixo, que a gente chama de foz ou desembocadura. Os rios podem ser perenes, quando desembocam, escoam o ano todo, que tem o perene, bastante água, né? Ou temporários, quando escoam nas estações de chuva e secam no período da estiagem. Muito comum no Nordeste brasileiro. Rios chamados também de intermitentes. Em seu curso, as águas dos rios transportam quase sempre uma grande quantidade de detritos. Se as águas correm calmas, os detritos depositam-se no fundo do rio. Mas quando as águas se lançam em um mar de águas impetuosas, os detritos se acumulam perto da foz e se espalham em todas as direções. Há um grande relacionamento entre os seres que vivem nos rios e os que vivem nas margens ou proximidade dos cursos de água. As folhas das plantas e os insetos que caem na água servem de alimentação para muitos animais. Tudo isso representa uma incessante entrada e saída de matéria orgânica no curso de água. Ok? É isso.